Bom, turma, vamos lá, vamos recapitular aqui para a gente ver se a gente deixou de ver alguma coisa, tá? No nosso material. Conceito de planejamento e sistemas de transporte. Então, a gente olhou, viu bastante o que é o planejamento, viu o que é sistema, viu o que é transporte. E depois a gente juntou tudo e falou de planejamento e sistema de transporte. Hoje, a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Sobre alguns detalhes que a gente não falou lá no triângulo da tomada de decisão. Por quê? Porque o triângulo da tomada de decisão, ele fala lá do dono da empresa, né, do diretor da empresa, daquele que entra com capital para poder abrir uma empresa. Então, ele leva em consideração quais são os requisitos do cliente, ou seja, aquilo que o cliente quer de serviço, para a gente poder definir a nossa estratégia de localização, a nossa estratégia de estoque e a nossa estratégia de modal. Com isso, depois que a gente faz isso, a gente desce um nível e vai fazer o planejamento, ou seja, de acordo com aquilo que o cliente quer, como é que nós vamos fazer para entregar aquilo lá para ele. E depois eu falei para vocês que conforme a gente desce na pirâmide da execução da empresa, a gente tem lá o planejamento que a gente considera como estratégico, né, que é feito pela alta direção, pelo dono da empresa. A gente tem o planejamento que é feito, planejamento tático, que é feito pelos gerentes. E depois a gente tem o planejamento operacional, que é aquele que é feito pelos supervisores, coordenadores e executado pelos operadores, pelo chão da fábrica. E no planejamento operacional é onde a gente executa as tarefas do dia a dia, certo? Então aqui é onde a gente executa as tarefas do dia a dia. Depois que a gente planejou estrategicamente e taticamente, a gente vai lá e efetivamente executa. Ok? E aí depois a gente viu planejamento e identificação das melhores alternativas de transporte. Então a gente entrou, viu um conteúdo todinho sobre transporte, então modal terrestre, modal terrestre ferroviário, modal terrestre rodoviário, modal aquaviário, modal aeroviário, modal dutoviário. E a gente viu que na base dos custos, quando a gente chega aqui no Brasil e identifica o menor custo do sistema, a gente acaba chegando sempre no modal terrestre. Por quê? Por causa das condições que são oferecidas pelo Brasil ou as condições que não são oferecidas para os outros modais e que aí a gente acaba caindo sempre no modal terrestre. Os diversos tipos de carga, então a gente viu quais são esses diversos tipos de carga no processo logístico, carga granel e carga geral. E aí a gente abriu essa carga granel, abriu essa carga geral e deu uma olhada em todas elas e acabamos vendo também quais são os tipos de embalagem dessas cargas. Não vimos muito de transporte de passageiro, mas a gente falou, né? Normalmente o transporte de passageiro está envolvido no transporte terrestre quando a gente fala dos ônibus, do VLT, quando a gente fala do trem, quando a gente fala do avião, quando a gente fala do navio. Então, o transporte terrestre é junto, né? Quando a gente fala desse processo, está junto dos outros transportes. Com base no conhecimento adquirido sobre os modais e equipamentos envolvidos no processo e suas respectivas virtudes e restrições. Ou seja, dentro de cada modal, qual é o ponto positivo e o ponto negativo de cada um deles, ou seja, o que é favorável e o que é desfavorável quando a gente compara esse modal. E na transversalidade a gente acabou falando bastante sobre análise de risco em operações. Não falamos especificamente de container, mas falamos das análises de risco, ou seja, o que é um risco? É o potencial quantificado da condição de acontecer um acidente. Então, isso é o risco. E quando a gente fala de container, a gente, é lógico, que vai pensar no risco do container, no risco de queda, no risco de amassamento, no risco de perda, no risco de roubo. Isso é o que a gente vê na parte de análise de risco. Ok? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais agora com alguns detalhes. Talvez a gente repita alguma coisa de conteúdos anteriores, mas que é para ilustrar o conteúdo atual, e aí a gente vai um pouco mais rápido para a gente ter visto. Ok? Beleza, turma? Então, vamos lá, vamos contextualizar isso aqui novamente. Ó. Um sistema de transporte, a gente está falando planejamento de sistema de transporte, trata do deslocamento de bens, cargas, mercadorias, produtos ou pessoas entre pontos de origem e pontos de destino, certo? Então, quando a gente fala que
A logística física é a movimentação de um produto ou pessoas do ponto A para o ponto B. O que a gente nunca falou, né, nesse contexto aqui, por isso que eu queria trazer para vocês. Para que a gente tenha essa efetiva movimentação, a gente precisa ter as vias, certo? As vias de acesso. Então, vamos considerar assim, quando eu falo de carro, de transporte rodoviário, de transporte de caminhão, de transporte de moto, o que eu preciso? Qual é a via que eu considero? Vamos ilustrar aqui com vocês, tá? Vamos lá, turma. Participação de vocês. Quais são as vias que eu considero? Via é o meio, é o caminho por onde eu passo. Pode ser via imigrantes. rodoviária. Não, nesse caso não, turma. Olha, não quero que vocês digam o nome da... Se eu falar, vai ficar claro, né? Eu quero que vocês falem a via, é o meio. Então, como eu saio de carro do ponto A para o ponto B, eu vou por onde? Por ruas, rodovias. Rodovias, muito bem. Eu não preciso do nome agora, não, tá? Eu quero o meio, a via. Quando ele fala em via, parece que é via Anchieta, não é? A via é o meio, é o caminho por onde eu vou. Beleza? Então, quando eu falo em carro, moto, tudo aquilo que é terrestre, rodoviário, eu estou falando na via rua, na via avenida, na rua, na via estrada, ok? Então, esse é o meio. Então, para que eu tenha esse deslocamento, eu preciso, no terrestre rodoviário, de um meio. E quando eu falo do terrestre ferroviário, eu preciso do quê? De ferrovia. Muito bem, é isso mesmo, Gabriel Salim, na ponta da língua. E quando eu falo do aquaviário, eu preciso do... Antônio, está fechado. Bora lá, turma. Quando eu falo do aquaviário, qual é o meio, qual é a via, qual é a forma em que o barco, né, o navio... aéreo. Hidrovia. Hidroviário. Então, a hidrovia. E qual é o meio que eu faço essa hidrovia? Na água. Na água, mas seja mais específico aí um pouco, o Jarbas. Nós falamos em 3 tipos de água. Vamos dar um nome para elas. No caso, é o navio, né, professor? É o navio, é a lancha, é o barco. São 3 tipos... Navio. Oi? Barco, marítimo. Marítimo, muito bem, marítimo. Então, a via marítima. A via marítima é por mar ou oceano. Ok? Então, a via marítima é um. Também, né? Tem um de lagos. Lacustre é a segunda, muito bem. E a terceira? Fluvial. Muito bem, Salim. Fluvial, que são os rios. Então, quando a gente fala em transporte aquaviário, a gente está falando pelos meios marítimo, lacustre e fluvial. Beleza? É isso que vocês têm que lembrar. Nós não estamos falando dos meios. Então, é isso que eu quero que vocês falem. As vias são essas aqui. E agora, quando é do aéreo? Como é que é o nome? No aéreo. Aeroviário. É o aeroviário, Jarbinho. Mas como é que é o nome do meio? Do mesmo jeito que a gente fala do aquaviário, a gente chamou de lacustre, fluvial e marítimo. Já são os aeroportos. Aí o aeroporto é nas 2 linhas de baixo, Salim, no terminal. Tá? Então, olha só. Nós temos uma via
para as aeronaves. Qual é o nome dessa via? Então, não tem problema, vocês podem olhar na internet, vão descobrir aí qual é essa via. Vou pular ela, depois eu volto. Depois vocês vão falar, vocês vão... Via de acesso? Oi? É via de acesso. É via de acesso. Você olhou isso aí, Antônio Carlos? Do aéreo é via de acesso. Via de Via acesso? aeroviária. Como é que é o nome da rodovia por onde o avião voa? Ele tem, por exemplo, São Paulo-Rio. Ele tem uma... Aeroviário. Não, a aeroviária é o nome, de uma forma geral, mas... Ponte aérea. Não, aí a ponte aérea é o local físico, ponte aérea. Mas por onde é que ele vai? Qual é o caminho que ele faz? Qual é a via que o avião faz? Pelo ar. Tem um nome. O nome da Via nossa... aérea. E qual é o nome da via aérea? Calma, Salim, depois vocês vão pesquisando. Vamos lá. E agora faltou o dutoviário. Qual é a via? Qual é a via por onde passam os dutos? É terrestre, professor. Tubulação, Não, cano. olha só, turma, vocês estão se confundindo. Olha, então vamos voltar para o rodoviário. Para que eu tenha o deslocamento de bens e pessoas do ponto A para o B no rodoviário, eu preciso de... Quais são as vias? Ruas, estradas, não é isso? Sim. Estradas, ruas. Isso. Aí eu preciso de um veículo. Qual é o veículo? Terrestre. Transporte. Veículo terrestre. Não, pode falar o nome do veículo, assim, de uma forma geral. Carro, moto... Carro, caminhão, caminhão, caminhão. carreta. Não. Então, olha só. Eu quero que vocês entendam o conceito. Para que esse transporte ocorra, eu preciso da via, eu preciso do veículo e eu preciso do terminal. Ok? Quando é um ônibus, eu preciso do terminal A para o terminal B, ou do ponto de ônibus A para o ponto de ônibus B. Então, o ponto de ônibus ele é um terminal localizado num outro ponto. Tá? Quando a gente fala do ferroviário, a via, ferrovia. Qual é o veículo? Trem. Qual é o terminal? Terminal ferroviário. Então, eu esqueci que eu fui falando tudo junto. Quando eu falo do duto, o duto em si é o veículo, não é a via. Ah, mas professor, se eu chamar a via de oleoduto, posso chamar? Posso chamar a via de oleoduto, de gasoduto, de aquaduto, de minérioduto? Posso. Mas elas estão localizadas... Gás natural, petróleo. Elas estão localizadas numa faixa de dutos. A faixa de dutos é a via por onde passam os dutos. Os veículos, nesse caso, para que o produto seja transportado, ele precisa do duto e, do outro lado, de uma bomba para dar impulso ao produto, para esse produto ir fluir dentro do duto. E os terminais? Os terminais, conforme os outros, é um terminal de oleoduto, é um terminal refinaria, é um terminal é um terminal de base. Então, terminal é como se fosse a ponta A e a ponta B. O veículo é aquele que move o bem ou a pessoa. Nesse caso do oleoduto, o bem. E a via é efetivamente o nome do modo por onde aquele veículo passa. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. No aeroviário. O aeroviário, de novo, qual é o veículo? Avião. Avião, não tem dúvida. Mas tem mais veículo? Helicóptero. Helicóptero. Tem mais veículo? Balão, jato. Jato. Não, avião é tudo a mesma coisa, tá? Não vamos colocar aí, não... Balão.
Balão, muito bem, é isso aí, cara. Então, nos veículos de transportes aéreos, existem vários, não é só o avião. Por quê? Porque a gente está falando de bens ou pessoas, né? Não vou transportar bens num balão, vai ser difícil, né? E qual é o terminal? É o ponto A do ponto B. Então, se eu for falar de balão, eu tenho que ter lá o ponto A da onde os balões podem sair. Os baloeiros têm licença para poder transitar com aquele balão. Então, tem o ponto A de saída e o ponto B de chegada. Então, por exemplo, aqueles caras que pulam do Morro de Asa Delta em São Vicente, eles têm o ponto de saída lá e tem os pontos de chegada ali na praia do Itararé. Então, aí a gente vai definindo aonde é que são, aonde é que eu posso transitar, que são as vias, quais são os veículos que podem transitar e quais são os terminais adequados a esse trânsito, tá? Beleza? Ainda tem aí para vocês descobrirem qual é a via do avião, do helicóptero. Continuando. Com o aumento da demanda pelos deslocamentos, e a gente viu isso na pandemia, né, que teve um deslocamento muito grande de produtos, principalmente, né, das empresas para entregar para o supermercado e das empresas para entregar pedido de compras, né, o problema torna-se mais complexo, precisando também de outros elementos, como legislação específica. Nós estamos falando do sistema de transporte, tá? E do sistema de controle. Então, olha só, qual é o sistema de controle para as vias terrestres? Quando a gente fala de carros e caminhões. GPS. GPS, aí é um sistema, Antônio, foi até bom você falar, um sistema de localização. Nesse caso aqui, é um sistema de controle de tráfego. É tudo relacionado à parte terrestre, né? Pode ser, por exemplo, até o que a gente presencia no trânsito, né? No transporte, como, por exemplo, os faróis. Muito bem, Salim. Olha só, qual é o sistema de controle? Semáforo é um sistema de controle? É isso que você queria falar, Salim? Sim. Radar. É um sistema de controle. Por quê? Porque você torna uma via com fluxo parado para outra via com fluxo rodando. Então, é um sistema de controle. Pedágio. Radar é um sistema de controle de velocidade. Pedágio é um sistema de controle de retorno financeiro para aplicar. Que mais? Vamos lá, estão indo bem. 3 boas respostas. Dentro da cidade, que mais que eu posso ter em termos de controle? Restrições de velocidade. Então, mas aí a gente já até falou, Antônio. A gente já falou. As placas. Desculpa, a gente não falou, não. Gostei da ideia. É isso mesmo, Salim, Antônio. É as placas de sinalização, ok. Então, é um sistema de controle. Então, as lombadas. Oi? As lombadas? As lombadas também, um controle físico. E a gente tem aquele controle que é feito numa central, chamado CET, né? Companhia de Engenharia de Tráfego. Então, ela é a que manda em tudo isso que a gente acabou de falar. Aí a gente saiu da cidade e foi para as rodovias. Quem é que faz o controle? Polícia rodoviária. Polícia Rodoviária Estadual ou Federal. E também quem Federal. mais... Depende da rodovia. Tem rodovia que é a Polícia Federal e tem rodovia que é a Polícia Estadual. Ambas podem fazer, mas uma não interfere na outra. O que mais que quem mais pode fazer esse controle? As concessionárias. Por exemplo, a Ecovias é uma concessionária, então ela pode fazer o controle. Mas, professor, e na estrada aqui não tem concessionário? Ok, aí ela depende de como ela está integrada. Se ela é uma rodovia federal, é a Polícia Rodoviária Federal que faz. O município não entra. Se é uma rodovia em que eu desmembro, cada município toma conta do seu. Ou o Estado, aí depende, né? Mas a gente olha mais aquilo que está na nossa cara, né? Que a Anchieta, Imigrantes, a Rio Santos, essas estão mais com a gente aqui. Então a gente consegue visualizar.
Deu para entender o que é esse controle? Ficou claro para vocês? Sim, ficou. Eu quero ver o positivo dos outros que não estão falando nada. Sim, Guilherme, mestre. Giovana, Pamela. Boa noite, Pamela. Diego, Sim, Tatiane. sim. Ficou? Boa Lara? noite, professor. Boa noite. Sim, professor. Ficou sim, professor. Ficou, né? Então, olha só. Quando a gente é a lógica, né, professor? Oi, Jarbas, desculpa. Não, é a lógica de cada processo, né? Aí é só- Isso, mas eu sei que eu tenho que perguntar se essa lógica foi entendida. Se a coisa ela é complicada em termos de legislação, porque a gente acabou de falar, CET, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, a gente falou das concessionárias, então elas têm uma legislação específica e têm um sistema de controle. Transporte é o fator essencial ao desenvolvimento de uma empresa, cidade, região ou nação, e cabe ao governo dar condições de atendimento a essa demanda. Então, hoje, o Brasil tem como fundamento que toda a logística básica é desenvolvida pelo governo federal, tá? É desenvolvida pelo governo estadual e é desenvolvida pelo governo municipal, todas elas divididas de acordo com a sua legislação específica, tá? Ok? Então, quando a gente fala de portos, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, cada uma delas tem a sua legislação e cada uma delas tem uma agência reguladora, ok? Então, nós temos a NTT, a ANTAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, essas criaturas, essas agências, é que comandam essa legislação específica de cada um desses nossos modais de transporte, ok? Beleza? Continuando. O desenvolvimento de um Estado em relação à economia e à sociedade depende fundamentalmente dos itens. Então, só para dizer como a logística é importante nesse processo. Então, ela é importantíssima no processo de alimentação. Então, a gente sabe, né? E a gente está vivendo isso, que sem a logística a gente teria uma alimentação talvez mais dificultada. Na educação, tá certo que agora a gente está, em termos de modais, meio diferenciado, mas se a gente pensar que a infovia, lembram que eu falei para vocês lá atrás, que a gente tem um quinto modal que se chama infovia? Infovia é o meio por onde passam as informações. O que a gente está fazendo agora? O que vocês estão fazendo agora? Usando a infovia para a educação, certo? Então, nós temos a internet funcionando a todo vapor para que ela possibilite o encaminhamento do quê? Quando eu falo para vocês, olha só aqui, o que eu estou transmitindo para vocês? Som, que vocês estão me ouvindo, certo? Som da minha boca, a imagem, minha imagem, e a imagem da apresentação. Olha só, que condições. E outra coisa, e eu estou gravando essa apresentação para disponibilizar depois para vocês no Moodle, que é um outro sistema onde tem a infovia. Olha só que legal, ok? A energia, então, a importância da logística na energia, lógico que de uma forma diferente, né? A gente tem os terminais e a gente tem a transmissão da energia através dos cabos dos postes, de tudo aquilo que segura os cabos, mas é uma logística, tá? A gente nunca entrou no detalhe dessa logística, porque ela é uma logística muito específica. A logística na parte da saúde e a logística na parte, efetivamente, do transporte. Então, o desenvolvimento de um Estado em relação à economia e à sociedade depende fundamentalmente desses itens. Estado, quando a gente fala, é uma nação, tá? A gente está falando de uma nação. O transporte no Brasil. Todos os países, especialmente os relativamente jovens, como é o Brasil, necessitam de políticas eficientes de transporte. A gente falou isso aí. E a gente, né, por mais que a gente veja que o custo total no transporte rodoviário é o menor, ele não é o mais eficiente, porque a gente sabe que o ferroviário e o aquaviário é o maior, professor. é mais eficiente.
Oi? O custo de transporte é o maior. Não, quando a Maior gente custo. fala na soma dos custos totais. Ah, é menor. Isso, na soma dos Menor. custos totais. Ah. Tanto na carga, de carga como pessoa, interligadas às rotas comerciais globais. Rotas. Então, quais são as rotas? São os caminhos, tá? Como se sabe, na economia, nós temos dois polos, o do produtor e o do consumidor. Então, eu tenho que levar do ponto A para o ponto B. Então, do produtor para o consumidor, certo? É sempre assim que a gente pensa quando a gente fala de logística e de planejamento do sistema de transporte. Normalmente, esses polos são afastados. Então, quando a gente fala de importação ou de exportação, esses polos são mais afastados ainda. Daí vem-se a importância do sistema de transporte, ok? O sistema de transporte, ele é eficiente, ele é eficaz. Qual é a importância que um governo dá para o seu sistema de transporte? Quanto mais eficiente for o transporte, melhores serão as condições de ligação entre esses polos. Então, como a gente fala da eficiência, eu tenho que sair da região centro-oeste, né, lá de Goiás, Mato Grosso, e trazer via rodoviário toda a soja produzida para vir aqui no Porto de Santos ou Paranaguá, para daqui sair para a Europa ou para a Ásia. Então, isso aí não demonstra eficiência, muito pelo contrário. Demonstra uma ineficiência no nosso processo. Quanto mais eficiente for o transporte, melhores serão as condições de ligação entre esses polos. Isso reflete no custo final de cada produto resultando menores preços. Então, se a gente tem um transporte rodoviário caro e ineficaz com relação ao transporte de carga, por exemplo, de grãos, transportar grãos em caminhões é perder grãos ao meio do caminho. E aí eu vou ter um resultado deficiente. E isso vai produzir maiores custos e maiores preços da mercadoria. Além do aspecto econômico, transporte também significa o desenvolvimento social, contribuindo com segmentos como saúde, educação e cultura. Turma, por onde o transporte passa, há necessidade de quê? Então, se eu passo numa rodovia, eu preciso ter o quê? Locais para me alimentar, locais para descansar, locais para dormir, locais para abastecer. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou desenvolvendo aquele local. Aquele local pode se tornar um ponto turístico. Pode necessitar também da educação, conforme as cidades vão crescendo, de educação e de cultura. Então, nos Estados Unidos, a grande maioria das cidades que hoje são de pontas, elas eram um local por onde passava uma ferrovia. Aqui não foi assim. Aqui o problema foi... Aqui não adianta estudar o Brasil agora, né? Só estou falando para vocês. Hoje, o que cresceu muito foram as cidades onde tem as grandes rodovias. Então, se a gente pensar na Dutra, todas essas cidades de São Paulo ao Rio de Janeiro cresceram absurdamente. Né? Se a gente pensar em Arujá, em Mogi das Cruzes, em Jacareí, em São José dos Campos, em Taubaté, todas essas cidades cresceram muito ao redor da Dutra. E se vocês nunca passaram, tiver um dia a possibilidade de passar de avião e olhar como é a Dutra à noite, cara, é linda e maravilhosa, todas aquelas cidades ao redor da Dutra. Você enxerga a Dutra, quase 100 quilômetros de Dutra, cheio de luzinha de um lado e do outro. E a gente vê que as cidades efetivamente cresceram, né? Então, o desenvolvimento social contribuiu para o crescimento dessas cidades. Turma, não se preocupem, tá? Assim que acabar essa nossa primeira parte, eu já mando para vocês o link da segunda parte, tá? Então, fiquem tranquilos aí. Rapidinho a gente já faz essa sequência, tá? Ok, professor. Beleza? Então, pode ser que caia aí. Como é que a gente, então, faz essa engenharia de transporte, tá? Sabe-se que perdas anuais na produção agrícola brasileira devido às dificuldades de transporte atingem milhões de toneladas. Isso é o chamado Perda Brasil, tá?
Então, sabe-se também que a demanda por transporte nos centros urbanos normalmente cresce mais do que a oferta viária. Então, portanto, olha só que legal, turma, é necessário planejar, olha só, planejamento. É necessário projetar, é necessário construir, operar e manter essas novas